Na infância, era comum meus pais me deixarem em casa sozinho, especialmente quando ambos estavam no trabalho e dispensaram a presença de uma babá quando atingi os 10 anos. Como filho único, rapidamente me acostumei à solidão doméstica. Era capaz de preparar diversas refeições ou simplesmente passar o tempo assistindo TV e relaxando no meu quarto. A residência em que vivíamos possuía um único andar e um porão, com 3 quartos e 2 banheiros no piso principal, além da sala de estar e cozinha. Não era uma casa enorme, mas também não pequena, proporcionando-nos sempre espaço suficiente. Na época dessa história, eu devia ter por volta dos 12 anos. Numa noite específica, me vi em casa completamente sozinho. Não recordo exatamente onde meus pais estavam, mas ambos estavam fora. Minha mãe havia preparado alguma comida para mim antes de partirem, então aproveitei enquanto assistia TV na sala de estar. Em seguida, retornei ao meu quarto, onde passei a próxima hora jogando videogame e assistindo a pequena TV no ambiente. Já era cerca de 20 horas e 30 minutos ou 21 horas, e a escuridão dominava completamente. Lá fora, foi quando ouvi a porta de vidro deslizante se abrir. Estava acostumado com esse som, pois meus pais frequentemente entravam e saíam do pátio. A porta de vidro deslizante estava conectada à sala de jantar, ao lado da cozinha, situada no canto de trás da casa. Tínhamos um pequeno pátio com mesa, churrasqueira e outros itens. 5 segundos após ouvir esse barulho, percebi que algo estava estranho. Nenhum dos meus pais estava em casa. Quem poderia ter aberto a porta? Não tínhamos vizinhos que simplesmente aparecessem, e de repente, uma preocupação intensa tomou conta de mim. Entrei em pânico, sem saber o que fazer. Essa situação nunca tinha acontecido antes, e eu nunca tinha considerado que fosse uma possibilidade. O bairro sempre foi calmo e tranquilo, sem nada que o destacasse para mim. Tentei pensar rapidamente em quem poderia estar lá, mas não conseguia chegar a uma resposta. A porta do meu quarto não estava completamente fechada, estava entreaberta, cerca de 1 pé. Pensei em me levantar e fechá-la, mas não queria fazer barulho, então fiquei sentado na minha cama. Algo que notei foi que não ouvi nenhum som de passos dentro de casa. Nossos pisos eram de madeira na sala de estar e sala de jantar, então eu teria ouvido alguém andando. A TV estava ligada com volume baixo, e mesmo assim, não ouvi nenhum passo. Permaneci sentado na minha cama sem me mexer, ouvindo atentamente por qualquer barulho. Depois de alguns momentos, peguei o controle remoto da TV ao meu lado e abaixei o volume ao máximo. Fiquei ouvindo atentamente por mais 30 segundos a 1 minuto, e ainda assim, não ouvi nada. Comecei a me sentir mais tranquilo, convencendo-me de que talvez não houvesse nada de errado. Decidi que era hora de investigar por mim mesmo. Levantei-me da cama e fui até a porta do meu quarto, que dava para o corredor. À direita estava a sala de estar, sala de jantar e cozinha, mas não conseguia vê-las do corredor. Você precisava passar pela sala de estar e depois virar à direita para chegar lá. Depois de dar uma olhada na sala de estar e não ver nada, saí. Atravessei a sala de estar, em seguida, a sala de jantar e a cozinha, ainda sem ver ou ouvir ninguém. Isso me fez pensar que ninguém estava lá. Quando olhei para a porta de vidro deslizante, ela estava fechada, mas não trancada, o que era um pouco preocupante. Ninguém parecia estar dentro de casa, possivelmente alguém viu que estava aberta e a fechou, ou algo assim, pensei. Não conseguia me lembrar se a porta estava aberta ou fechada quando eu estava na sala de estar ou na cozinha antes, para ser honesto. Na maioria das vezes, nem percebia. Caminhei até a porta e a tranquei. Em seguida, olhei ao redor no pátio e no quintal. Nosso quintal era bastante pequeno, mas tínhamos um pouco de grama, algumas plantas e árvores. Tudo parecia bem do que eu conseguia ver, e depois disso, retornei para o meu quarto. Realmente não sabia como explicar o som bizarro que ouvi, mas acho que poderia ser nada. Após retornar ao meu quarto, decidi olhar para o quintal pela janela. Normalmente, eu mantinha a janela coberta com persianas, e foi assim naquela noite. Levantei as persianas e olhei para fora. Tudo parecia bem, pelo menos pelo que pude ver.
Logo depois disso, retornei à minha cama, mas estava com sede, e meu copo de água estava vazio. Peguei o copo e fui para a cozinha para enchê-lo. Enquanto estava perto da geladeira, ouvi outro som vindo da sala de estar, e definitivamente havia alguém lá. Comecei a ouvir passos. A saída mais próxima era a porta de vidro deslizante, e corri em direção a ela imediatamente. Desbloqueei e abri a porta e saí sem nem mesmo fechá-la atrás de mim. Foi provavelmente o momento mais assustador da minha vida. Não vi quem estava lá, mas sabia que alguém estava dentro da casa. Quando saí, corri para fora do quintal, contornei a casa até a rua e comecei a correr pela rua, apenas tentando me afastar o máximo possível da minha casa. Não tinha certeza para onde estava planejando ir, mas enquanto estivesse longe de casa, me sentia seguro. Felizmente, nessa época, eu tinha recebido recentemente meu primeiro celular. Eu o tinha no bolso, tirei e liguei para minha mãe. Quando relatei o ocorrido, ela afirmou que estava acionando a polícia e que meus pais retornariam imediatamente para casa. Tenho certeza de que, enquanto aguardava, caminhei pelas ruas do meu bairro. Eventualmente, recebi outra ligação de minha mãe perguntando minha localização, e, ao informar, meus pais chegaram em 1 ou 2 minutos para me buscar. Adentrei o carro com minha mãe, e dirigimos até nossa residência, que agora tinha vários veículos policiais estacionados à frente. Aguardei no carro com minha mãe enquanto meu pai dialogava com os policiais para compreender a situação. Ao retornar, ele mencionou que o indivíduo que estava dentro da casa havia se retirado. A polícia não encontrou ninguém lá dentro, no entanto, diversas coisas na residência estavam desarrumadas. Uma das cobertas que estava no sofá agora estava no chão, e eu não a tinha colocado lá. As portas do quarto dos meus pais e do porão também foram deixadas abertas e tinham sido fechadas anteriormente. Surpreendentemente, nada foi roubado. Todos retornamos para dentro algum tempo depois, e eu permaneci bastante assustado pelo resto da noite. O indivíduo nunca retornou, e eu nunca o avistei novamente. Apenas sinto alívio por ter saído, escapando daquela situação. Na semana passada, vivenciei uma situação bastante estranha enquanto desfrutava de uma noite de cinema solitária em meu apartamento. Resido sozinho no segundo andar de um prédio de apartamentos relativamente novo e tenho grande apreço pelo local. Meu apartamento conta com um quarto, um banheiro, uma sala de estar e uma cozinha. Naquela noite, estava assistindo ao meu segundo filme por volta da meia-noite, já que era sábado e não tinha nenhum compromisso ou trabalho agendado para a manhã seguinte. Situado na extremidade do corredor, meu apartamento fica ao lado das escadas, que as pessoas ocasionalmente utilizam, uma vez que o elevador está localizado no centro do corredor, sendo mais comum para os moradores. Ouvindo a porta das escadas se abrir e fechar, inicialmente não dei muita atenção, pensando que alguém estivesse apenas passando pelo corredor. No entanto, logo percebi que parecia haver mais de uma pessoa, talvez quase 10. Embora achasse isso um tanto estranho, mantive a expectativa de que todos continuariam seu caminho. Para minha surpresa, percebi que todos pararam bem em frente à minha porta, embora a princípio pensasse que estavam se dirigindo ao apartamento do outro lado do corredor. No entanto, o apartamento do outro lado não estava alinhado diretamente com o meu, mas sim um pouco abaixo. Intrigado, decidi pausar o filme e me levantar para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar à porta e olhar para fora, deparei-me com cerca de 10 indivíduos parados no corredor, todos vestindo roupas escuras com capuzes que obscureciam parte de seus rostos. Não reconhecia nenhum deles. A cena foi verdadeiramente bizarra, para dizer o mínimo. Ninguém bateu na minha porta, e não parecia que tinham a intenção de fazê-lo. Simplesmente estavam ali. Por um breve momento, considerei abrir a porta e perguntar o que estava acontecendo. Mas, após reconsiderar, decidi rapidamente me afastar e optei por ignorá-los. Mesmo assim, não conseguia sentir-me confortável enquanto todos estavam ali. Eu esperava e meio que torcia para que continuassem caminhando pelo corredor. Fiquei atento,
ouvindo atentamente para perceber se eles se afastariam, mas não ouvi nenhum som. Eles ainda deveriam estar lá. Tentei me distrair assistindo ao filme, mas mesmo com o volume baixo, não conseguia me concentrar. Não estava ajudando a afastar a sensação desconfortável da presença estranha do lado de fora da minha porta. Foi então que ouvi o que parecia, sem dúvida, o puxador da minha porta sendo girado. Era muito silencioso, e a única razão pela qual o percebi foi porque já estava pensando nos homens do lado de fora, e o volume da minha TV estava muito baixo. Isso me deixou ainda mais arrepiado do que antes, começando a sentir que talvez estivesse em perigo. Permaneci onde estava, sem ter certeza do que fazer, pelos próximos 10 minutos. Não ouvi mais nenhum barulho. Finalmente, levantei-me para verificar se os homens haviam ido embora, e realmente esperava que sim. Quando olhei pela porta, não estavam mais lá. Não conseguia acreditar, nem mesmo os ouvi se afastando. Estava tão paranoico que continuei olhando pelo olho mágico a cada 10 minutos. Felizmente, não os avistei mais. Antes de me preparar para dormir, estava tão preocupado que saí do meu apartamento e percorri os corredores, certificando-me de que os homens haviam ido embora. Passei por todo o prédio praticamente sem vê-los. Depois disso, finalmente consegui ir para a cama. Nesse momento, já passava das 2 horas da manhã, e eu estava realmente cansado. Adormeci rapidamente, no entanto, em algum momento durante a noite, fui despertado pelo som de alguém batendo na minha porta da frente, aproximadamente 2 vezes. Assim que acordei, percebi que poderiam ser os mesmos indivíduos da noite anterior. Estava aterrorizado, permaneci na cama e nem me dei ao trabalho de levantar. O silêncio que se seguiu só aumentou meu medo, pois temia uma possível invasão. Não conseguia acreditar que eles poderiam estar de volta, se é que eram os mesmos à porta. Realmente não queria levantar e verificar, então fiquei deitado na cama por um bom tempo, talvez uns 30 minutos. Finalmente, olhei para o relógio e constatei que eram quase 4 horas da manhã. Decidi então ir até a porta, mas não havia ninguém no corredor. Quem quer que tivesse batido, já tinha ido embora. Depois desse episódio, retornei ao sono e não ouvi mais nada desde então. Agora, tudo está bem. Nas primeiras horas da noite, eu estava no sofá, trocando de canal, quando ouvi uma batida na porta da frente. Instantaneamente, meu coração começou a bater forte. Nunca atendi a porta sozinho, e na escuridão das 8 horas da noite, estava nervoso com quem poderia ser. Permaneci onde estava, e após uma pausa de uns 10 segundos, quem quer que estivesse lá bateu novamente. Estava com muito medo até mesmo de levantar e olhar pela janela para ver quem estava lá. As persianas estavam fechadas na sala de estar, o que eu mesmo tinha feito depois que meus pais saíram. Esta era exatamente a situação que eu temia. A pessoa parecia determinada a que alguém atendesse à porta, mas eu só queria que fossem embora. Depois de mais uma batida, finalmente pareceu parar de vez. Fiquei aliviado que tivessem parado e finalmente decidi ir olhar pela janela. Levantei e olhei, mas não vi ninguém lá. O degrau da frente e a garagem estavam vazios, e não havia ninguém na rua. Senti-me um pouco melhor e retornei ao que estava fazendo. Não fazia ideia de quem poderia ter batido ou por quê, mas o que importava para mim era que agora estavam fora. Pelos próximos 20 minutos, fiquei na sala de estar, no sofá. Então, ouvi o que parecia ser algo batendo contra a janela de trás da casa. Fiquei intrigado com o som estranho, ouvindo-o por cerca de 30 segundos. Decidi levantar e verificar. Ao caminhar até a cozinha, vi a janela de onde vinha o barulho. A princípio, não vi nada, mas ao me aproximar, percebi um homem do outro lado, em nosso quintal. Acendi a luz, e o sujeito se abaixou rapidamente, fora da minha visão. Corri para longe. Depois de avistá-lo, corri até o meu quarto, cobrindo-me com cobertores e tampando os ouvidos. Não conseguia suportar mais, e preferi não saber o que estava acontecendo.
Fiquei lá, provavelmente por mais 1 hora, com medo demais para me mover. Não ouvi nada, e não me permitia ouvir nada. Para tudo o que eu sabia, nossa casa poderia estar sendo roubada. Finalmente, quando consegui me sentir seguro o suficiente para tirar as cobertas, tudo parecia normal. Não ouvi nenhum barulho vindo de dentro de casa. Minutos depois, meus pais chegaram em casa. Quando estavam dentro, fui falar com eles. Tudo na casa estava bem, e não havia sinal do homem em lugar nenhum. As janelas em que ele estava ainda estavam fechadas, e não havia sinais de arrombamento. Contei aos meus pais sobre isso, e eles verificaram toda a casa, assim como o lado de fora. Não havia sinal do homem. Acredito que, depois que ele me viu, fugiu e não voltou. Parece que ele estava tentando invadir, possivelmente batendo para verificar se havia alguém em casa. Quando não houve resposta, imaginou que a casa estivesse vazia. Após essa experiência, decidi não ficar sozinho em casa por um bom tempo. Moro com meu colega de quarto, e esse incidente ocorreu há pouco tempo. Nossa casa é pequena e bastante próxima da cidade, sendo uma opção acessível. Até o momento desta história, tudo transcorria tranquilamente. Meu colega de quarto se chama Matheus, e apesar de não ser meu melhor amigo, nos damos bem. Devido aos nossos horários de trabalho diferentes, às vezes passamos alguns dias sem nos ver. Há alguns meses, retornei do trabalho numa noite por volta das 18 horas. Ao chegar em casa, fui direto para a cozinha pegar algo para beber. Ao sair da cozinha em direção à sala de estar, notei que a porta dos fundos estava aberta. Não apenas destrancada, mas completamente aberta. Caminhei até lá e a fechei, imaginando que Matheus a tivesse deixado assim. Ambos éramos um pouco desleixados às vezes, mas considerando os dois, era algo que ele poderia ter feito. Tranquei a porta e balancei a cabeça, subindo para meu quarto, onde fiquei por aproximadamente 30 minutos. Durante esse tempo, ouvi o som de alguém subindo as escadas. Certamente, achei que fosse Matheus e nem cogitei a possibilidade de que outra pessoa pudesse estar lá. Matheus, ou quem eu presumia ser ele, alcançou o topo das escadas e caminhou pelo corredor. Depois de passar pela porta fechada do meu quarto, chamei por ele, Matheus. Não recebi resposta imediata e, então, informei sobre a porta dos fundos aberta. Surpreendentemente, ele permaneceu em silêncio. Achei estranho, pois sabia que ele me ouvirá. Parecia que ele tinha ido ao banheiro, ao quarto de hóspedes ou, mais provavelmente, ao próprio quarto. Curioso, fui até a porta do meu quarto e a abri. Para minha surpresa, não encontrei Matheus, mas sim um homem diferente com cabelos loiros compridos. Uma barba avermelhada leve, alto e magro, o indivíduo me encarou. Imediatamente, corri em direção às escadas, surpreendido ao perceber que ele começou a me perseguir. O pânico tomou conta de mim quando desci as escadas, percebendo que não conseguiria chegar à porta da frente ou dos fundos rapidamente o suficiente. Tive que decidir parar de estacar e, em questão de segundos, optei por correr para o porão. A entrada do porão estava próxima ao final das escadas e já estava um pouco aberta. O sujeito estava a cerca de 20 metros de distância quando corri em direção às escadas do porão. Ao descer, percebi que estava completamente escuro lá embaixo. Nosso porão era inacabado, com apenas uma lavadora e secadora, além de tubulações e vigas aleatórias. Havia alguns recipientes de armazenamento e caixas, mas não muitos. Não me preocupei em acender a luz. Assim que cheguei lá embaixo, fui imediatamente para a esquerda e me escondi atrás das escadas, pensando que seria o melhor local para permanecer. Não havia literalmente nenhuma visibilidade ali embaixo. Ouvi o sujeito correndo pelas escadas, e ele desceu pouco depois de eu me esconder. Enquanto ele caminhava pelo porão, não disse nada, e eu não tinha ideia do que ele era capaz. O homem acabou derrubando uma das caixas, indicando que ele estava definitivamente me procurando. A razão para isso era desconhecida para mim.
Quando parecia que ele se afastava mais, pensei em sair do meu esconderijo. No entanto, hesitei, simplesmente não conseguindo me obrigar a fazê-lo. A área onde eu estava escondido era, para ser honesto, um local bastante eficaz, não tão óbvio para quem nunca havia estado no porão antes. Eu apenas esperava que o sujeito não decidisse olhar para trás. Por cerca de 10 ou 15 minutos, o indivíduo finalmente subiu de volta. Nesse momento, eu estava indeciso sobre o que fazer. Embora sentisse alívio por ele ter ido embora, também estava preocupado com o que poderia acontecer a seguir. Optei por permanecer no porão por mais algum tempo, garantindo que ele não retornasse. Depois de ter certeza de que ele não voltaria, decidi não subir imediatamente, com medo de que estivesse esperando por mim lá em cima. Felizmente, eu tinha meu telefone comigo, e foi a primeira vez que pensei em ligar para a polícia, realmente tendo a oportunidade de fazê-lo. Disquei 190, tentando ser o mais silencioso possível, considerando o ambiente silencioso no porão. Informei ao atendente sobre a presença do intruso em minha casa, e fui tranquilizado com a informação de que a polícia estaria a caminho em breve. Desliguei para evitar fazer barulho e permaneci no meu esconderijo. Cerca de 10 minutos se passaram, e eu estava começando a me sentir mais seguro quando ouvi a porta do porão se abrir novamente. O indivíduo desceu mais uma vez, movendo-se muito devagar e permanecendo lá por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, começou a subir as escadas novamente. Eu estava confuso quanto ao que estava acontecendo, mas felizmente ouvi uma batida na porta em seguida. Deveria ser a polícia. Ouvi o intruso correndo pela casa. Saí do meu esconderijo e corri para cima para abrir a porta para a polícia. Certamente, era a polícia, e ouvi o indivíduo fugindo pela porta dos fundos. Ao chegar ao topo das escadas, informei à polícia sobre a fuga do indivíduo, e eles conseguiram encontrá-lo pouco depois. O sujeito, de fato, tinha entrado pela porta dos fundos depois que Mateus a deixou destrancada. Embora eu não soubesse o que ele queria, ficou evidente que estava atrás de mim por algum motivo. Espero nunca mais encontrá-lo, e também espero que Mateus nunca deixe a porta dos fundos destrancada novamente.